Boa tarde, pessoal. Estamos de volta. Então agora nós vamos tratar do neoconstitucionalismo. O que significa neoconstitucionalismo? Bom, nós vimos que o movimento constitucionalista é um movimento de limitação do poder. Então, por muito tempo, as constituições eram tidas como documentos que revelavam a intenção política de um determinado Estado, né? De limitação do poder, de organização do poder, estabelecimento de direitos fundamentais e de direitos políticos, de participação na vida política do Estado, votando e sendo votado. Muito bem, mas a Constituição como ordenamento jurídico efetivo, eficaz, aplicável aos casos que aconteciam no cotidiano, que aconteciam nas relações privadas, nas relações particulares, nas relações dos indivíduos com o Estado, era, a Constituição tinha pouca efetividade, pouca eficácia. Tá? Então nós tínhamos um entendimento de que a Constituição era um documento de intenções, com limitações do poder, com a especificação dos direitos políticos, de alguns direitos fundamentais, mas pouca exigência de cumprimento dos direitos fundamentais, pouca aplicação aos casos concretos. Isso acontece porque nós tínhamos, desde o final do século XIX até meados do século XX, nós tínhamos a preponderância de uma corrente filosófica chamada positivismo jurídico. Positivismo jurídico. O principal defensor desse positivismo jurídico é um pensador austríaco chamado Hans Kelsen. E o Hans Kelsen, ele defendia, aliás, muito bem, o positivismo jurídico, um dos grandes pensadores que vocês ouvirão falar muitas e muitas vezes durante o curso de Direito. O Hans Kelsen, ele dizia o seguinte: olha, porque antes do positivismo nós tínhamos a predominância do justnaturalismo, do direito natural. Então lembra daqueles caras que a gente estudou que falavam do contratualismo, né? Então nós vamos lembrar aqui John Locke, Montesquieu. Então esses caras, eles diziam que existia uma gama de direitos naturais que são anteriores à vida em sociedade. Por isso que eles são contratualistas. Eles acreditavam que o ser humano viveu fora da sociedade, a partir de um determinado momento estabeleceu um contrato com a sociedade por interesses próprios. Muito bem? Isso a gente já viu, já estudou. Muito bem. Então eles diziam que desta época nós tínhamos um direito natural que estavam ligados a valores como ética, moral e justiça. Esses valores, ética, moral e justiça, eles são valores subjetivos, de caráter aberto, de conceito aberto. Né? O que é moral? O que é moral para um não é moral para outro. O que é justo para um não é justo para outro. E a ética é a mesma coisa. Isso falando de um indivíduo para o outro. Imagine-se falando então de uma sociedade para outra, de um estado para o outro. Nós compararmos a nossa cultura ocidental com países orientais, do Oriente Médio, por exemplo, nós temos uma diferença cultural muito grande para se dizer, olha, o que interessa ao direito é a moral, a ética e a justiça. Então o Hans Kelsen dizia o seguinte: olha, o que interessa à justiça é o que está posto, o que está positivado, o que está escrito. Esses valores, ética, moral e justiça, não interessam para o direito como ciência. Porque a ciência, como a gente já viu, ela busca a demonstração científica, passo a passo, dos caminhos percorridos. E esses sentimentos, como são muito subjetivos, para a ciência eles não prestam. Né? Hans Kelsen dizia, olha, o direito como ciência não pode se basear em critérios tão subjetivos. E de certo ponto ele tinha razão. Mas isso aconteceu, em razão disso, uma certa distorção. Por quê? Nós tínhamos as constituições estabelecidas e nós tínhamos uma preponderância muito grande do poder legislativo. Porque o poder legislativo, como representante da vontade popular, né, da soberania popular, por serem membros eleitos,
Eles estabeleciam a lei, criavam a lei, não exatamente respeitando o espírito da Constituição, os valores intrínsecos na Constituição, né? Então, esse controle de constitucionalidade, ele era feito texto a texto, né? O texto da lei, se contraria o da Constituição? Não. Ainda que a lei, em seus valores, subjetivamente, contrariasse o espírito da Constituição, aquela lei não era tida por inconstitucional, ela era constitucional. Porque o texto dela não estava confrontando o texto da Constituição. Essa é a ideia do positivismo. Muito bem? Então nós tínhamos um poder legislativo muito fortalecido e o poder judiciário muito apequenado apenas como aplicador da lei. Esse positivismo jurídico, legitimou os regimes mais bárbaros que nós conhecemos, como o fascismo italiano e o nazismo alemão. Porque, afinal de contas, muitas das barbaridades que foram cometidas estando acobertadas pela lei. Por exemplo, a lei alemã previa a esterilização de pessoas com deficiência, né? Isso está na lei, então o juiz ia lá e aplicava a lei, né? Isso é justo, isso é ético, isso é moral? Não se discutia isso, né? Então, esse positivismo jurídico, ele legitimou esses regimes absurdos. E aí, em razão disso, no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos um ressurgimento do justnaturalismo, né? Só que não vamos abandonar o positivismo, nós vamos mesclar os dois, né? Mesclar o justnaturalismo do direito natural com o positivismo, o pós-positivismo, com o positivismo jurídico, e vamos criar o pós-positivismo. E esta é a corrente filosófica, é o marco filosófico do neoconstitucionalismo. Ora, professor, mas o que isso significa na prática? Bom, significa que os valores de ética, moral e justiça, que são muito subjetivos de uma pessoa para outra, como nós vamos fazer isso? Nós vamos buscar nos valores, nos axiomas que existem na Constituição, no espírito da Constituição. Então, todo o ordenamento jurídico, seja ele tenha ele incompatibilidades textuais ou não, todo o ordenamento jurídico vai ser analisado agora à luz da Constituição, a partir do direito constitucional. Então, os aplicadores do direito, e aí há um empoderamento do Poder Judiciário, vai buscar na Constituição a interpretação da legislação infraconstitucional. Há um apoderamento do Poder Judiciário, mas há também digamos, um enquadramento do Poder Legislativo. Porque agora, quando ele for elaborar as leis, ele precisa se atentar ao espírito da Constituição, não apenas ao texto da Constituição, né? Então nós temos no neoconstitucionalismo estas características. O primeiro marco filosófico, o pós-positivismo, o marco teórico, a força normativa da Constituição, que é uma teoria desenvolvida por Konrad Hesse. Esse pensador Konrad Hesse, ele diz o seguinte: olha, a partir de agora, todo o ordenamento deve ser aplicado à luz da Constituição, tendo a Constituição como pano de fundo. Mais do que isso, ele diz que o direito previsto nas Constituições, as normas previstas na Constituição, elas têm aplicação sobre os casos concretos. Então veja só, a Constituição ela deixa de ser aquele documento intencional, político, de limitação dos direitos, de limitação do poder, estabelecimento dos direitos fundamentais e políticos, e passa a ser uma norma que se aplica efetivamente aos casos concretos, né? Então há uma ampliação da jurisdição constitucional. E nós temos, por exemplo, no Brasil hoje, demandas que começam na primeira instância e vão parar no STF. É um controle difuso da constitucionalidade aos casos concretos, né? E isso é muito interessante, muito importante. O único problema que nós temos aí com isso, no nosso caso especificamente, é que a Corte acaba tendo um volume muito grande de processos individuais, né?
e acaba tendo pouco espaço, pouco tempo para análise de decisões mais importantes de controle abstrato, né? Isso é um assunto que vocês vão ver mais para frente sobre o controle de constitucionalidade. Mas nós temos com esse neoconstitucionalismo esta característica. Então agora a Constituição é o centro do ordenamento jurídico. Tudo deve ser interpretado e ela tem força normativa. Ela se aplica aos casos concretos, tá? Ela está no centro do ordenamento para a concretização dos direitos fundamentais, das prestações materiais previstas na Constituição, a efetiva prestação material das promessas que estão na Constituição. Ela não é só um documento de promessa, mas ela é um documento jurídico que deve ser observado pelo aplicador do direito. Então nós temos aí um alargamento das funções do Poder Judiciário. Há uma crítica com relação a isso também. Por quê? Porque em alguns casos o Judiciário acaba avançando por demais, né? Avançando inclusive em matérias que são da competência do Legislativo e até do Executivo. E aí nós temos o ativismo judicial. Tem um constitucionalista chamado Daniel Sarmento, ele diz o seguinte: olha, a ditadura de toga pode não ser melhor do que a ditadura de farda. Querendo dizer com isso que nós não podemos ter uma ditadura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa saber seus limites também. Então, ele não pode adentrar na competência dos demais poderes, senão ele também está ferindo a Constituição, não é verdade? Muito bem, então nós temos 3 marcos do neoconstitucionalismo. O marco filosófico, pós-positivismo, mesclando justnaturalismo com positivismo jurídico. Nós temos o marco teórico, que é a força normativa da Constituição. E o marco histórico, que são as constituições do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos várias constituições importantes do pós-guerra. Nós temos uma das que mais influenciou as demais constituições pelo mundo, que é a Constituição Alemã, de 1949, e a criação do Tribunal Constitucional Federal na Alemanha, que é um tribunal para análise das questões constitucionais. Então, aqui a clássica demonstração, né, da ampliação da jurisdição constitucional que foi causada pelo neoconstitucionalismo, por essa interpretação da Constituição. Também temos a Constituição da Itália, de 1947, de Portugal, de 1976, Espanha, 1978, e a nossa, de 1988, também é influenciada por este nova visão, nova abordagem do constitucionalismo. O constitucionalismo agora não é mais aquele movimento de simples limitação do poder. Muito bem? Gente, assim nós encerramos as aulas dessa semana. Na semana que vem nós voltamos. Eu vou falar para vocês dos conceitos de Constituição. Vou falar das constituições brasileiras, tema interessantíssimo que tem a ver com a nossa história. As constituições que foram otorgadas, foram impostas, né? Ou as constituições que foram promulgadas, que são democráticas. E vamos falar também dos elementos das constituições, tá? Como que são classificados aí os dispositivos da Constituição de acordo com a intenção desses dispositivos. Muito bem? Até mais, fiquem bem. Semana que vem a gente volta. Grande abraço.